E esse tal de Trania T3, esse fone é bom? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para conversar com vocês um pouco mais sobre o Trania T3. Essa marca é nova pra mim, eu nunca tinha feito vídeo deles, é o primeiro modelo que eu tenho acesso dessa marca, mas vamos fazer o vídeo, vamos falar um pouco mais sobre esses fones de ouvido. Antes de qualquer coisa, é claro, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu falo de muitas coisas sobre tecnologia, então tem evento de lançamento, tem review de celular, tem review de fone de ouvido e mais um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos começar falando do Trania T3, e eu não sei se é assim que pronuncia de verdade a marca, ou é Trania ou Trania. Enfim, T3 é um modelo e Trania é a marca. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre o design desses fones de ouvido, que meio que é um padrão dessa indústria, todos eles são intra-auricular. É difícil ver um que não seja intra-auricular, mas ele também é intra-auricular, e eu gostei muito do design dele, porque ele fica muito bem preso ao ouvido, e ele não salta muito da sua orelha, então ele tá bem rente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele fica sempre muito bem rente ao ouvido, isso é muito legal. Ele tem um isolamento passivo de ruídos, ou seja, ele não tem nada que emita uma frequência de som contrária ao que tá no ambiente para poder cancelar o ruído, mas as borrachinhas dele isolam muito bem. E aí eu vou deixar a dica pra vocês, sempre que você pegar um fone de ouvido Bluetooth ou qualquer fone de ouvido intra-auricular, dá uma olhada nas borrachinhas que vem junto com eles, porque dependendo do tamanho da sua orelha, do seu canal auditivo, você vai ter uma percepção diferente do áudio. Então isso é sempre legal, é sempre bom você sair testando todas elas para encontrar o melhor para você. Para vocês terem uma ideia, a que ficou mais bem ajustada nesse modelo aqui foi a menor borrachinha. E geralmente eu uso as borrachinhas um pouco, tipo, média, maior. E nesse modelo aqui, para mim, o que ficou mais confortável e o que deu um áudio melhor foram as borrachinhas menores, então sempre vale a pena você dar uma pesquisada, uma testada mesmo com as borrachinhas que vem nos seus fones de ouvido. Ainda sobre o design da cápsula, não tem muita coisa para falar, mas basicamente você tem um microfone de cada lado dos falantes, então você tem o microfone tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e toda a operação dele é feita com botões. Essa parte colorida aqui no fone é um botão, então na hora que você for adiantar uma música e tudo mais, vai ser pelos botões que você vai fazer isso. Muita gente pede para detalhar como que são os controles desses fones de ouvido. Então se você tiver numa ligação, se você estiver recebendo uma ligação, se você apertar, você atende, se você apertar de novo, você cancela a ligação, você desliga aquela ligação. Quando você está tocando música, você pode apertar qualquer um dos lados, que ele dá play e pause. Se você apertar do lado direito por 2 segundos, ele vai para a próxima faixa. Do lado esquerdo, por 2 segundos, ele retrocede uma faixa. E se você der 2 toques do lado direito, você aumenta o volume, e 2 toques do lado esquerdo, você reduz o volume. É um controle bem completo, para falar a verdade. São poucos os fones de ouvido que tem tantas funções assim. Então eu achei legal ele ter essas possibilidades. Então dá para você adiantar faixa, voltar faixa, aumentar volume, diminuir volume, tudo com controle nos fones de ouvido, sem que você precise pegar o telefone para fazer isso. Achei isso bem legal. Uma outra coisa que eu gosto de falar nos meus reviews de fones de ouvido é sobre tempo de bateria. E aqui a fabricante promete entre 6 e 8 horas de reprodução. E eu vou ser sincero com vocês, eu não passei de 7 horas, o que já é uma marca muito boa, mas não chega nas 8 horas que eles falaram. Pode ser que se você colocar o volume em 10% e colocar durante 8 horas, ele vai funcionar, mas não é o meu caso. Então assim, 7 horas já é uma marca muito boa. E essa caixinha ainda consegue carregar os fones por mais 7 vezes. Então 7 vezes 7, 49... você tem praticamente 50 horas de reprodução com uma carga da caixinha, o que é excepcional. Você carrega ela uma vez por semana, por exemplo, e dá bateria para a semana toda, isso é muito bacana. Eu falei sobre áudio, né, volume de áudio, não é o volume mais alto do que eu já ouvi, mas é um volume que chega a incomodar um pouco quando tá lá no máximo, assim. Tem um cara no YouTube que faz review de fones de ouvido, ele chama Sérgio, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele fala dos volumes estoura tímpano. E quando é estoura tímpano é porque é muito alto. Esse aqui tá, por exemplo, acima de um Palm Slide, por exemplo, mas não é o mais alto que eu já ouvi. Eu já ouvi fones de ouvido um pouco mais altos do que ele, mas cara, isso não tem muito uso assim, porque não escute fone de ouvido no máximo do máximo do máximo, porque você pode ter problemas a longo prazo, tá? Só pra comentar que eu gostei pra caramba disso e enfim, eu preciso pontuar isso aqui no review.
Mas agora vamos para a parte que vocês mais gostam quando eu falo, que é sobre qualidade de áudio. Então antes de eu falar da qualidade dos fones, deixa eu falar da qualidade dos microfones. E esse aqui é um teste usando os microfones do Trania T3 para poder gravar o áudio. E aí, ficou legal? Ficou bacana? O que vocês acham? Agora, para falar da qualidade de áudio desses fones, eu vou ter que ser um pouco contrário ao que a Trania fala lá no site deles. Isso porque a Trania fala que eles têm o melhor grave em fones de ouvido e eu não concordo tanto assim com eles. Para eu chegar num nível de reverberação de grave que ele não sature, ou seja, que ele não distorça os graves, que ele não fica aquele meio embrólio de fone de frequência muito grave, eu tenho que mexer um pouco no equalizador. Tirando ele da caixa e conectando com o meu smartphone, eu consigo perceber que o grave dele fica um pouco metalizado. É meio estranho isso até, mas o grave fica um pouco distorcido demais se eu coloco para tocar no meu celular. E aí eu tive que mexer no equalizador para poder tirar um pouquinho do grave. Olha que bizarro, né? Eu tirei um pouco do grave para ele melhorar a reverberação do grave. Se você tá tendo uma experiência parecida com isso, enfim, não gostou muito da qualidade de áudio do seu fone de ouvido, dá uma mexida ali no equalizador, porque você pode tirar um resultado bem melhor. Depois que eu fiz isso, aí sim, aí eu concordo com eles que eles tiveram sim um dos melhores graves em fones de ouvido. De todos que eu tô testando recentemente, dos que eu venho testando e fazendo vídeo aqui pra vocês, ele tá sim no nível de reverberação de grave um pouco acima. Isso não quer dizer que ele é o melhor, mas para determinadas faixas, para um determinado público de pessoas que gostam de ouvir, sei lá, músicas que tenham um punch um pouco mais marcado, ou sei lá, um rap, um trap, alguma coisa assim, você vai conseguir tirar um proveito melhor. Como eu escuto muito vídeo e podcast, para mim não faz muita diferença. Onde esse fone iria brilhar mesmo é na reprodução de músicas com um grave um pouco mais acentuado, mas não é o caso para mim, então eu não vejo grande vantagem em ter esse fone só por conta dos graves. É um fone que tem Bluetooth 5.0, tem uma bateria muito boa, tem um chip de conexão muito bom, então ele consegue manter a conectividade com o seu smartphone de uma forma muito estável e por isso ele é muito bom, mas não pelo grave, não pra mim. Na minha percepção eu não tiro tanta vantagem dele só porque ele tem esse grave mais destacado. Pode ser que pra você seja diferente, mas é só um ponto que eu tô colocando aqui. Ele não é ruim, de fato ele não é ruim, tem um áudio muito bem equilibrado, os agudos e médios são muito bem equilibrados, então por exemplo, quando você tá escutando uma música que tem uma bateria, que tem o chimbal ou o prato de bateria ali tocando, ele não vai distorcer. As vozes também são muito bem separadas, né? Então eu gostei muito. É um fone de ouvido, é como eu falei, é um fone de ouvido que se você vai escutar músicas com mais grave, você vai tirar vantagem, mas eu não tirei tanta vantagem assim porque eu não sou o cara que escuta músicas com muito grave. De qualquer forma, é um fone muito legal, super recomendado, mas para você comprar ele tem um pequeno porém. Você ainda não encontra esses fones para comprar em sites mais famosos de importação. Você tem que ir direto no site deles, e aí eu tô deixando aqui o link para você comprar direto lá no site deles, e inclusive eles liberaram um cupom de desconto, então é só você digitar o código que você já vai ganhar um descontinho bem legal. E considerando que é um produto importado, vai demorar aí entre, sei lá, 15 e 30 dias para poder chegar na sua mão. E um ponto legal é que ele não é taxado. Por ele vir em uma caixa um pouco menorzinha, ele vai passar direto, você não vai pagar taxa disso nem nada. Então acaba sendo um fone que nessa alta do dólar pode valer a pena. O dólar tá um pouco caro demais, né? A gente sabe disso. Mas se você tá buscando um fone de ouvido que tenha uma qualidade sonora legal, uma bateria legal e uma conectividade bem estável, pode ser a sua solução. Trania T3 é um fone de ouvido que eu gostei de usar nos últimos dias. Estou deixando ele de lado para poder fazer teste de outros, porque tem bastante fone aqui para poder fazer review. Mas é isso, eu super recomendo se você tá afim de um fone com essas características. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque me ajuda pra caramba aqui no YouTube. Vamos fazer esse canal chegar em 100 mil inscritos o mais rápido possível, não é mesmo? Mas é isso. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.